Começa agora a UFSC Entrevista e hoje nós vamos falar sobre epilepsia. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora, pesquisadora e professora neurologista da UFSC, Kátia Lin. Kátia, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bom? Tudo bem. Bem, no mundo inteiro são 65 milhões de indivíduos com epilepsia, né? E no Brasil, uma em cada 26 pessoas já tem ou terá crises epilépticas, não é, professora? Essa é uma estatística bem preocupante, né? Epilepsia, apesar de ser uma condição relativamente comum, ela é muito desconhecida pela maioria das pessoas. Principalmente por causa do estigma e do preconceito que ela carrega junto com ela, né? A epilepsia, ela é uma doença, tá? Que ela se caracteriza pela presença de crises epilépticas. E essas crises epilépticas, elas decorrem de um distúrbio da atividade elétrica cerebral. No cérebro, né, nós temos um dos principais órgãos vitais que nós possuímos, né? O cérebro, ele é constituído por neurônios, a sua unidade funcional são os neurônios. E esses neurônios, eles conversam entre si através de impulsos elétricos. E quando você tem uma descarga elétrica excessiva e anormal, você está frente a uma crise epiléptica. Perfeito. E isso pode acontecer em qualquer parte do seu cérebro e a qualquer momento da sua vida, decorrente de uma lesão cerebral, que ela pode ser genética, então você pode nascer com a epilepsia por um defeito genético escrito nos seus genes, e aí o seu cérebro se forma de forma anormal. Aí ele tem esse problema desde o nascimento, bem como a epilepsia também pode ser adquirida por qualquer lesão cerebral. A gente pode ter a nossa vida normal e subitamente sofrer um acidente de carro, por exemplo, perder massa encefálica ou fazer qualquer lesão cerebral, uma cicatriz cerebral, e a partir disso desenvolver epilepsia e aí ter que conviver com essa condição. Ou eu posso ter uma meningite, uma encefalite, uma infecção, um AVC, né, popularmente conhecido como derrame, e aí a partir disso ter crises epilépticas. Perfeito, então não tem como saber se eu tenho ou não, se qualquer pessoa tem ou não predisposição a ter crises epiléticas. Exatamente, a vida é cheia de surpresas. Claro. E, professora, o que fazer no momento da crise? Certo. No momento da crise, tá, o indivíduo, ele perdeu o contato com o meio ambiente ao seu redor, ele está fora do ar, né? Muitos deles podem cair até no chão e aí ter movimentos anormais de membros, tudo. Então, assim, a pessoa que está junto, né, se subitamente um colega seu passa mal e você percebe que ele está perdendo sentidos, a primeira coisa é não entrar em pânico. Esse é o mais importante. Você vai olhar no seu relógio e vai marcar que horas que começou aquele evento, tá? E aí você vai deitar o indivíduo de lado, né? Vai afastar qualquer objeto pontiagudo, né? Por exemplo, quina de mesa, né? Sim. Então você vai afastar todos os objetos, deita ele de lado no chão, pega o seu casaco, qualquer coisa fofinha que você tiver perto de você, coloca sob a cabeça do indivíduo, para que ele não fique batendo com a cabeça no chão e se machucando. Sim. E aí você aguarda, você calcula, né? Geralmente uma crise epiléptica dura de 1 a 2 minutos, só isso. Parece uma eternidade, porque a pessoa se assusta, mas é 1 a 2 minutos. Esse é o tempo típico de uma crise epiléptica. Você vai esperar, então, o indivíduo recobrar a consciência dele, depois desses 2 minutos. Ele pode levar uns 10 minutos em que ele vai ficar um pouco confuso, e por isso a importância de você estar lá e dizer para ele, olha, você está confuso porque você acabou de ter uma crise epiléptica, eu estou aqui ao seu lado, você quer que eu telefone para o seu familiar ou para alguém que possa vir te buscar, ou quer ajuda, precisa de alguma coisa? Sim. Né? E aí você ajuda ele a se levantar, nesses 10 minutos ele vai voltar ao normal e depois ele vai recobrar, vai refazer tudo o que ele estava fazendo normalmente, ele volta ao normal. No entanto, se essa crise durar mais do que 5 minutos, aí é muito provável que esse indivíduo vá precisar daí de ajuda médica para sair da crise, porque quando a crise dura mais do que 5 minutos,
aí a gente pode estar tendo uma das complicações da crise epiléptica, que a gente chama de estado de mal epiléptico. Nesses casos, e somente nesses casos, aí a gente chama o SAMU, a ambulância, para levar o indivíduo para qualquer emergência, hospital da região. Então, existe tratamento, doutor? E quais são os tratamentos? Com certeza. Atualmente, no mercado mundial, nós temos mais de 38 medicamentos comprovadamente eficazes e disponíveis para a população. Na epilepsia, nós temos muitas pesquisas em andamento e há muitos anos. No Brasil, você consegue acesso a praticamente todos esses 38, alguns por importação direta, né? Mas a grande maioria existe no mercado brasileiro. E é muito importante a gente frisar aqui que a epilepsia, tá? Na epilepsia, 7 a cada 10 indivíduos que têm epilepsia, se você tomar a medicação regularmente e a medicação adequada para o seu tipo de epilepsia, você obtém controle total das crises e você pode ter uma vida normal. E sem esse medicamento, é algo que se possa fazer para evitar as crises ou para diminuir a frequência? Sim, então assim, eu falei dos 7 a 10 indivíduos que têm epilepsia. Vamos falar agora dos 3 a 10. O que acontece com os restantes 30%, né, da população que tem epilepsia, né? Então, 3 a cada 10 indivíduos com epilepsia, eles podem ter tomado todos esses 38 medicamentos e ainda assim continuam com crises, né? Então, nesses casos, aí é muito importante que esse paciente, essa pessoa, seja encaminhada para centro de referência no atendimento da epilepsia, que geralmente no Brasil são centros universitários, todos com atendimento pelo SUS, tá? Em que aí você tem toda uma equipe multidisciplinar, composta não apenas pelo neurologista, mas uma equipe grande, e que vai avaliar essa pessoa por inteiro, como um todo, e com exames muito mais especializados no sentido de ver se há alternativas terapêuticas para isso, que não são as medicamentosas. Aí nós temos como opções de tratamento a cirurgia de epilepsia, em que você identifica o foco do seu cérebro, que é responsável pela geração dessas crises, e você vai avaliar se existe a possibilidade de ressecção, de retirada desses neurônios que estão causando as crises epilépticas. Se não houver essa opção, nesse centro de epilepsia, a grande maioria, eles fazem pesquisas com novos medicamentos antiepilépticos. Aí você tem acesso em primeira mão a medicamentos que nem estão disponíveis no mercado, você pode utilizar. Além disso, tem o estimulador vagal, hoje em dia está muito sendo falado bastante também, são como se fosse um marca-passo que você coloca aqui no seu corpo e que ele fica gerando impulsos elétricos, que acabam, entre aspas, enganando o seu cérebro e aí diminui a frequência de crises epilépticas. Essa cirurgia que tu falaste, é uma cirurgia complicada? Como que ela funciona? Dentro das cirurgias que são feitas pelos neurocirurgiões, né? É uma cirurgia que, obviamente, requer um treinamento específico, então não é qualquer neurocirurgião que é capacitado para isso, está dentro do grupo das neurocirurgias funcionais, tá? Então você requer um treinamento específico, mas se o neurocirurgião está treinado e capacitado para esse tipo de cirurgia, é uma cirurgia relativamente rápida, dependendo do tipo de epilepsia que você está lidando. E ela resolve, ou pode não resolver? Isso, exatamente. Para isso, você precisa justamente dessa equipe multidisciplinar que vai avaliar todos os prós e os contras da cirurgia e, por fim, vai dizer para o paciente e vai decidir junto com o paciente e seus familiares se vale a pena ou não fazer a cirurgia, se vai haver ou não sequelas, né? Se dá ou não dá para ser operado, nesse caso específico, isso tem que ser avaliado individualmente. Eu não posso dar uma resposta genérica para todos os casos de epilepsia, mesmo porque, como eu já disse aqui, né, a epilepsia, ela tem N causas, diversas causas, né? Qualquer agressão ao cérebro pode te tornar uma pessoa com epilepsia. Muito obrigada, Kátia, pela sua presença. Não saia daí que já a gente volta para falar com a Valéria, que tem um filho de 18 anos que sofre com crises epilépticas desde a infância.